Bem-vindo a todos, vamos fazer uma revisão hoje, aula 18, formação do território brasileiro. Então, reconhecer as principais características da formação territorial brasileira e compreender as influências das atividades econômicas sobre a expansão dos limites territoriais do Brasil são os nossos objetivos principais. Então, o que você sabe sobre a formação do território brasileiro? Ele sempre foi assim? Como ele se desenvolveu, que ele cresceu? Então vamos ver, o que acontece foi que os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles começaram a conquistar, né, o território. Então é importante saber que os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas, distribuídas em mais de 1000 povos diferentes, né? Então os indígenas aqui. É importante perceber o território como uma porção do espaço geográfico apropriado. Então, é a conquista, né? Então, parte, na verdade, seriam dos espanhóis, como nós vimos em aulas anteriores. Através das relações de poder, são criadas fronteiras, né? Então, essas fronteiras delimitam o espaço de quem é de quem. Aqui, nesse mapa interativo, nesse GIF, nós podemos ver, né, o desenvolvimento e o crescimento do território brasileiro. Então 1534, né, as capitanias hereditárias, depois 1572 já vai ampliando, 1709, né, já cresce mais ainda o território brasileiro, e até começar as nossas fronteiras mais próximas do atual. Então esse é um processo, né, que demora um certo tempo. Se dependesse do que estava determinado pelo Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro seria bem menor do que é atualmente, certo? Então, como vimos, né, um Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, entre a Espanha e Portugal, que dividia o planeta Terra, né, entre espanhóis e portugueses. O solo que o Brasil hoje ocupa já existia, né? O que não existia era o seu território, então, como a gente já conversou aqui. Então, o início da ocupação, né, seriam oficialmente com os portugueses e os africanos, né, tomando conta da região, e ligados também aos moradores daqui, que seriam os indígenas, né, que ao passar do tempo, ao longo do tempo, foram perdendo, né, as suas terras. Ocupação da faixa litorânea, né, foi a primeira iniciativa dos portugueses. A exploração do pau-brasil foi uma atividade que vai gerar renda, né, e já começa o desmatamento, ou começa a exploração do Brasil aqui. Produção de cana-de-açúcar mais tarde, né, depois vem tabaco e gado também. Ocupação das primeiras terras indígenas, né, e organização de expedições para o conhecimento e exploração do interior do Brasil. Então, bandeiras e entradas, esse era o nome, né, dessas expedições. E com o passar do tempo, né, então foram encontrando ouro, por exemplo, né, que deu condições de conquistar o interior. Então, ocupação portuguesa de terras a oeste da linha de Tordesilhas, busca de drogas do sertão, produtos extraídos da floresta na Amazônia, né, pelo rio Amazonas, a pecuária, né, que foi uma forma de se conquistar o espaço também. Bandeiras, expedições originadas principalmente de São Paulo para a escravização de povos indígenas, busca de metais preciosos e destruição de quilombos, povoados habitados por pessoas escravizadas que fugiam. Então, essa foi a ocupação do Brasil e atividades econômicas do século XVI e XVII. Ocupação do Brasil e atividades econômicas, né? Então, que foram sendo aplicados aqui para se ganhar dinheiro. A ocupação do interior nordestino se deu através da introdução da pecuária bovina em áreas não propícias ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. E nos séculos XVI e XVII, a lavoura canavieira, né? Então, de cana-de-açúcar. Ocupação do Brasil, né? Continua aí no século
XVIII, né, a descoberta de minerais acentuou o deslocamento do povoamento para o interior. Então essas são as questões, né? Então sempre saindo do litoral para o interior, né, geralmente de São Paulo aí. Ocupação dos territórios. Então aí vemos os mapas, né, mostrando toda essa dinâmica, né, e aos poucos a procura de recursos no interior e depois também, né, dos ciclos econômicos importantes que o Brasil já teve. A expansão do território brasileiro. Diante do inicial desinteresse que a porção leste da América Espanhola despertou nos espanhóis, em 1750, no Tratado de Madrid, ficou estabelecido que os locais que tivessem fundações portuguesas seriam incorporados aos que viria a ser o território brasileiro. E assim foi feito. Então surge mais um acordo, né, com o Tratado de Madrid, e aonde os portugueses já tinham acesso, né, já tinham lá instalações, e ficaria então para Portugal. Portugal reivindicou parte do território ao oeste do Tratado de Tordesilhas. Com isso, a Espanha negociou o reconhecimento pela devolução da colônia de Sacramento aos espanhóis. A região dos 7 povos das missões foi dada para Portugal. Porém, a forte presença de índios guaranis armados e treinados com a convivência dos jesuítas impossibilitaram a posse portuguesa através das famosas guerras guaraníticas, 1753-1756. Então, aí vemos uma revisão, né, de como foi o crescimento do território brasileiro.